Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa discutindo saúde, saúde mental e tudo que diz respeito a comportamento humano, aos sentimentos humanos, às possibilidades humanas. E nessa semana vamos dar continuidade ao programa da semana passada, no qual discutimos os 50 anos do golpe civil-militar que o Brasil experimentou, em 31 de março de 64 e agora, finalzinho de março, início de abril, estamos aí, não é comemorando os 50 anos, mas relembrando os 50 anos dessa experiência histórica, que começou com um golpe em 31 de março de 64 e perdurou aí por 21 anos de ditadura até 85. Quem está aqui conosco, nos ajudando a entender os aspectos históricos e os aspectos psicológicos dessa experiência brasileira. O Círis Canizo, que é professor de História, historiador e professor de História em Uberlândia, e o Pablo Martins, que é psicólogo. Os dois, desde a semana passada, estão te ajudando a entender o que aconteceu com o Brasil, por que nós embarcamos nessa experiência, tanto a partir das análises históricas, quanto a partir das análises psicológicas. Por quê, Pablo? Porque o ser humano que embarcou nessa experiência é um ser humano, obviamente, com as suas condições psíquicas, E eu quero, conforme eu tinha dito no final do programa passado, aliás, agradeço o retorno de vocês, para a gente continuar essa discussão, eu quero que você nos ajude a entender. Uma ditadura é um regime político centrado no medo, na repressão, na perseguição, na ameaça, no controle. Basta você pesquisar aí na internet, jogar a ditadura militar brasileira do século XX, nós temos aí cenas das tropas, das cavalarias invadindo praças, invadindo universidades, nós temos cenas de policiais militares batendo com cacetetes em estudantes, perseguindo professores, debelando movimentações operárias, invadindo sedes de operários, enfim, inúmeras imagens da violência instituída pelo Estado. E eu quero te perguntar, no programa passado você falou sobre o medo, mas agora eu quero que você nos ajude a entender o comportamento humano quando é controlado pelo medo, como é que é isso e quais são as consequências desse controle aversivo? Bom, eu acho que o golpe ele usa dois aspectos interessantes em relação ao medo. Primeiro, que ele tenta se legitimar passando o medo para a sociedade do comunismo, do socialismo e todas as mazelas que esse tipo de regime poderia ter. Então, é uma propaganda. Uma propaganda que você já mantém ali um número razoável de pessoas. Bom, antes isso, então, essa ditadura do que os comunistas, E, por outro lado, aqueles que não concordam muito, mas não são exatamente aqueles que vão para a luta armada, que vão para a rua, também ficam com medo agora do próprio regime, que é o que você disse, é cavalaria, é pancada, tanque nas ruas, a tortura, o desaparecimento de pessoas, Tem pessoas que até hoje a gente não sabe onde foi parar. E esqueci de uma coisa, a infiltração de espiões nos círculos estudantis, nos círculos operários, então a pessoa fica com medo do colega ao lado ser um espião. Sim. É um momento de paranoia total, Você está na universidade tendo aula e você não tem liberdade para fazer uma pergunta ou um comentário porque tem espiões na sala de aula, tem espiões em todos os lugares, Estava comentando que as pessoas dizem que nós vivemos uma ditadura hoje, o absurdo que é. Quer dizer, nós podemos dizer o que quiser hoje, nos manifestar nas redes sociais, nos manifestar numa entrevista como essa, sem ter o medo de a hora que sairmos aqui de fora já está o camburão nos esperando. Então essa coisa do medo realmente ela segura uma sociedade inteira se comportando. E nós temos os reflexos disso em outras instituições, que você tira a questão do golpe militar, mas você tem hoje, por exemplo, a educação de crianças pelos pais, na família. A questão autoritária ela ainda é muito forte, quer dizer, controlar o comportamento da criança pelo medo, muitas vezes batendo na criança, ver parte da sociedade contra a lei da palmada, dizendo que é um absurdo agora proibir que o pai bata no filho. Como se o castigo físico fosse a única forma. Eu escuto isso toda semana, de pais no consultório, em cursos, em palestras que eu estou dando, mas uma palmada, bater não tem nenhum problema, Como se fosse uma coisa natural, bater e ameaçar. Ou como a pesquisa da semana passada, estuprar a mulher que está
insinuando na rua, também não tem problema. Aliás, ela pediu para ser estuprada. Sim, é uma coisa assustadora até, né? Aí você passa para as escolas, muitas vezes você tem também um controle aversivo grande, né? Quer dizer, o aluno vai para a aula, muitas vezes com medo de reprovar de falta, ou de reprovar de ano, ou da prova surpresa, ou, né? Quer dizer, ainda existe esse mecanismo, nem todo mundo usa isso mais, mas ainda existe, é muito forte. O sujeito vai para a empresa e ele vai trabalhar, não é muitas vezes porque ele gosta do trabalho, ele tem prazer no trabalho, mas ele tem ameaça também de ser mandado embora, de ser demitido e ficar sem dinheiro. Você perguntou das consequências? Ou ele é demitido e não tem coragem de ir atrás de seus direitos por meio de um processo judicial, porque teme que seu nome fique sujo como alguém que entrou na justiça contra a empresa e não vai ser recontratado no mercado. E não teme à toa, quer dizer, ele é ameaçado disso sim, né? Seja de maneira sutil, seja de maneira clara, ele é ameaçado disso, né? Então, nós temos, e aí as consequências para a sociedade de uma maneira geral, para as pessoas de maneira geral, é uma epidemia de ansiedade, né? Desde pequeno nós somos condicionados a responder a elementos de punição. Desde pequeno, desde criança, entrando na escola, nas empresas, no trabalho. Se você olhar a tua semana inteira, você está muito mais fazendo coisas por obrigação do que por prazer. Então você tem aí um crescente número de pessoas ansiosas e, consequentemente, também deprimidas. Se usa cada vez mais medicamentos, tanto antidepressivos quanto benzodiazepínicos, né, remédios para dormir. As pessoas só conseguem relaxar, dormir. Basta pensar o seguinte, nós não conseguimos simplesmente ficar à toa, né? Quando a gente tem um compromisso e é desmarcado, a gente fica incomodado. Que eu tenho que fazer alguma coisa, a sensação de que você tem que estar fazendo alguma coisa. Você não pode ficar simplesmente parado. Quer dizer, a sensação que tem alguém te vigiando, alguém que vai te punir, alguém que vai apontar para você e dizer, acorda, vamos fazer alguma coisa, né? Isso é a sutileza do controle aversivo, né? A pessoa ficar o tempo todo sob controle de alguma possibilidade de punição, né? Que, obviamente, num regime militar, isso é exacerbado, né? Quer dizer, o que nós estávamos dizendo, é uma paranoia geral. Não é só agora alguém vai me apontar ou não. Esse alguém tem cara, esse alguém é concreto. Quer dizer, eu posso, ao me manifestar, dar de cara com a repressão, né? Sim. No próximo bloco, que está encerrando, eu quero perguntar para o Cires, quando você fala, né, em agentes da repressão, houve todo um estruturamento, né, Cires? O Estado, a partir do momento que realmente a ditadura se efetivou, ele criou mecanismos, instrumentos, tanto a nível legislativo quanto a nível operacional mesmo, para instituir na sociedade esse medo e, a partir da perseguição, da vigília constante, atingir seus objetivos. No próximo bloco, eu gostaria que, como historiador, você nos ajudasse a entender isso. Ok. Voltamos falando sobre 50 anos, né, do golpe e da ditadura militar instituída no Brasil a partir de 64. Nos aguardem. Eu disse que vinha coisa boa por aí. Agora você tem ultra banda larga em uma nova rede de fibra ótica. É alta velocidade para você assistir vídeos, baixar músicas e com preço incrível. 20 megas, só R$ 37,90 mensais no pacote com TV e fixo. E tem o verdadeiro cinema em sua TV. São mais de 150 canais e mais de 40 em HD. E ainda fale ilimitado no fixo. Com certeza você vai gostar da diferença. Algarve Telecom, sempre junto. Quer se deliciar com aqueles salgadinhos quentinhos, crocantes e saborosos produzidos com maior controle e qualidade? Venha para a Vovodinha. Sem falar no delicioso restaurante self-service aberto todos os dias. Oferecemos também salão de festas com buffet completo para atender todos os tipos de eventos. Venha conferir nosso espaço, deliciar-se e fazer uma verdadeira festa. Rua Ernesto Vicentini, 246, Roosevelt, em frente ao SESI Roosevelt. Disque Salgadinho, 3215-1966. Voltando, falando sobre os 50 anos do golpe, em 31 de março de 64 o Brasil viveu nessa experiência de um golpe civil-militar e, por consequência, a instituição de um período ditatorial que durou até 85. E no Fale Mais Sobre Isso desta semana, dando continuidade ao programa da semana passada, nós temos um historiador, o Cires Canizo, e um psicólogo discutindo as condições, as circunstâncias e as consequências psíquicas, né, dessa experiência golpe e ditadura. Cires, no bloco passado, o Pablo falou tranquilamente sobre
como é a instituição do medo como instrumento repressor, instrumento controlador do comportamento humano, né? O medo como instrumento de controle. E houve mesmo, né? Após 64, principalmente nos anos 70, houve essa instituição do medo e do controle, mediante vigília, mediante espionagem, mediante invasão de espaços públicos por tanques. Nos ajuda a lembrar como é que foi a estruturação desse aparato de repressão. Bom, é importante salientar que isso não é uma invenção brasileira, isso não é uma peculiaridade da ordem ditatorial brasileira. Se pudermos retroagir na história e no mundo, lá no século XV, XVI, cientistas políticos apontavam nessa direção. Maquiavel, por exemplo, em sua obra O Príncipe, dizia que para que os lobos, no caso os indivíduos, fossem aplacados na sua ira, fosse necessário o estabelecimento de uma autoridade, de um governo, de um príncipe que fosse sagaz quanto uma raposa e tão viril quanto um leão, para a garantia da ordem e o estabelecimento da paz. Em seguida, na Inglaterra, o Hobbes vem com essa mesma necessidade, esse mesmo imperativo. Se faz necessário para a garantia da ordem e a paz entre os indivíduos, o estabelecimento de uma ordem politicamente despótica, politicamente excludente, inclusive. E isso no século XIX com os positivistas, né? A ordem e progresso. Então os militares, na verdade, eles acolhem esses conceitos que ao longo da história e em todos os países estavam sendo aplicados para aplicá-los no Brasil também. Se nós analisarmos a base conceitual da Constituição de 1967 e, por conseguinte, os atos que estabelecem a ordem ditatorial no Brasil, sobretudo o AI-5, nós vamos perceber que a pressuposição filosófica deles está exatamente na ordem em progresso, no positivismo e num certo maquiavelismo mesmo. E tudo isso ficou muito patente a partir de 1968. E é incrível como eles se apropriam disso e, para justificar o emprego dessa violência de Estado, eles dizem que estão ali para defender a liberdade, a democracia. Dicotomizam nós contra eles, nós somos o lado bom dessa história, aquela luta entre o bem e o mal, entre mocinho e bandido. Nós, na condição de mocinhos, precisaremos nos valer de aparatos e estratégias que, em tese, nós não queríamos que fosse assim, mas é necessário nessa guerra contra o mal. E aí a sociedade acaba se vendo vítima disso. Felizmente, a partir de um certo momento, uma parte importante dessa sociedade começa a se mobilizar. Se mobilizar no sentido de desconstruir essa situação. E à medida em que essas mobilizações vão se amplificando e vão se intensificando no Brasil, e não somente no Brasil, em toda a América Latina, os militares começam a receber algumas orientações. Olha, nós precisamos distender, nós precisamos flexibilizar. E flexibilizar a tal ponto que não sejamos vítimas da crueldade que hoje impomos à sociedade. Daí o discurso da anistia ampla, geral e restrita, incluindo os próprios militares, que ao se apropriarem do Estado, cometeram crimes não somente de natureza política, todo tipo de crime. E felizmente a sociedade soube se mobilizar a tal ponto de destruir essa ordem autoritária, né? Mas antes ainda dessa mobilização no sentido, né, da redemocratização que veio sendo paulatinamente conquistada, houve um momento de desespero por parte de uma fração da sociedade que entendeu que não tinha como lutar contra esse Estado ditatorial, já que as eleições, ou quando não eram controladas, eram extintas, né? Sim. Os partidos, todos extintos, instituído 2 partidos marionetes, né, de controle fictício da ordem política. E parte da sociedade entende que a saída vai ser pela luta armada. Houve um desespero também nesse sentido. Né? O movimento democrático brasileiro, o MDB, era o partido do não senhor. Sempre tinha que colocar esse pronome aí. E o partido Arena, Aliança Renovadora Nacional, do sim senhor.
E era isso, não era possível nenhum tipo de organização que saísse dos limites estabelecidos segundo as conveniências e tendo por base os conceitos que são próprios de uma ordem ditatorial. Então, naturalmente, nós percebemos no Brasil até 85 é exatamente uma ordem ditatorial. Tá certo que em alguns momentos ela foi os seus aparatos foram usados de maneira mais intensa e, portanto, mais perceptíveis, mas sempre foi uma ordem ditatorial. Desde o 31 de março de 64, ou 1º de abril de 64, até a celebração da escolha no colégio eleitoral instalado pelo Congresso Nacional, na escolha de Tancredo Neves, que naquela ocasião acabou derrotando a candidatura dos militares, na ocasião a do Paulo Maluf. Né? Sim. Agora, finalizando esse bloco, eu quero deixar uma pergunta para no próximo bloco vocês dois responderem e trazendo essa discussão para a atualidade. Golpe 64, ditadura até 85, né, vigência de instrumentos de repressão, perseguição, isso é notório, né? Nós temos aí comissões da verdade espalhadas pelo país, nós temos depoimentos, nós já trouxemos aqui no Fale Mais sobre isso, o secretário nacional de Justiça, que é presidente da Comissão de Anistia, o Dr. Paulo Abrão, falando sobre as clínicas do testemunho, o Pablo participou inclusive da entrevista, porque nós sabemos que os perseguidos políticos ficaram traumatizados, né? E eu quero falar disso, os traumas para essa sociedade brasileira após essa experiência ditatorial. O que é que a gente percebe hoje que ainda é fruto, né, dessa cicatriz não tão cicatrizada, né? Porque tem gente falando que isso é passado. Ora, mas a gente sabe que o passado produz consequências e repercussões geracionais nos indivíduos, né? E a gente volta falando sobre isso. O que é que a gente enxerga nitidamente hoje, ainda de consequências dessa ditadura, ok? Voltamos já falando sobre. E hoje, qual foi o legado da experiência ditatorial que o Brasil viveu de 64 a 85? Voltamos já. E para concluir as nossas discussões sobre os 50 anos do golpe militar e a ditadura, né, consequente deste golpe, estamos aqui com o Cires, que é professor de História em Uberlândia, e o Pablo, que é psicólogo. E há 2 programas, né, esse é o segundo, estamos falando sobre o 31 de março de 64, o golpe, a ditadura e as características e circunstâncias históricas, o Cires está explicando isso, e psicológicas. Por que o ser humano embarca nessas experiências de golpe, de ditadura, de autoritarismo, de violência, repressão, perseguição, né, até de tortura, morte e sumiço dos corpos das pessoas que pensam diferente? Pensar diferente não pode ser motivo para querer matar alguém e antes torturá-lo. E eu quero fazer uma pergunta para o Pablo. No bloco passado eu deixei a seguinte questão, as heranças, né, o legado dessa experiência autoritária. Só que antes disso, Pablo, uma outra pergunta. A constituição de um ser autoritário. Aí nós estamos falando de um militar autoritário que implementa um golpe e administra e dirige um Estado ditatorialmente, mas não somente um militar que embarca nessa, que a gente sabe também que tem os militares que não embarcaram, mas o pai autoritário, o padre autoritário, o pastor autoritário, o marido autoritário, o professor autoritário. Como é que a gente explica isso? Bom, isso é aprendido. Né? O padrão de autoritarismo ele é aprendido. Então, muito provavelmente, essas pessoas que se tornam adultos autoritários
Pensando aí em todos os níveis também, né, de autoritarismo, desde o marido que acha que a mulher não pode estudar, né, ao pai que acha que o filho não pode ter cabelo grande, né? Ou a pesquisa sexual da semana passada, o marido que acha que a mulher tem que servi-lo mesmo ela não querendo fazer o ato sexual, ela é obrigada. Sim. Então, provavelmente foram pessoas que cresceram em ambientes autoritários, né, e não aprenderam a negociar e não aprenderam a pensar um pouco no outro, né? E eu acho que essa talvez seja uma coisa que nós vamos ter que estimular bastante na sociedade atualmente, né? A solidariedade, a visão também do outro, a visão de que a vida precisa melhorar para todo mundo, não é só para mim, né? Ou para o grupo que eu represento. A sociedade não é o meu bairro, né? A sociedade é o país inteiro, é o mundo inteiro, né? Então, isso é, neste nível, a pessoa cresceu num ambiente autoritário. Agora, pensando especificamente em situações de tortura, em situações, né, muito mais graves, onde se mata, como você disse agora há pouco, onde se tortura, não só os militares, mas políticos de maneira geral, ou pessoas que estão à frente dessa possibilidade, né? Porque nem todo mundo também pode até ter esse padrão, mas não tem tanto aparato, né? Porque você tem o próprio Estado para fazer isso com as pessoas, você tem que pensar num grau de sociopatia, né? Os famosos, esse termo está em desuso, mas os psicopatas, né? Quer dizer, não se mata, não se tortura, não se desaparece com pessoas simplesmente porque elas estão pensando diferente. Quer dizer, isso não faz ninguém fazer isso com outra pessoa se tem um funcionamento mental equilibrado, normal. Há uma patologia aí grave. Eu acho interessante, Cires, porque eu não me lembro de ter visto, ou de ter lido, ou de ter assistido programas, discussões sobre essa questão de golpe e ditadura, as ditaduras, né, plantadas aí na América Latina, pegando o aspecto psicológico para entender como que algum dirigente, sendo militar ou não, que a gente sabe que teve ditaduras civis também que implementaram a tortura como instrumento de controle e repressão, mas analisando a questão psicológica, né, da sociopatia, da psicopatia desse sujeito, né, que a construção é sempre histórica. Eu sei que você, como historiador, tem essa habilidade de fazer a construção histórica, mas devemos levar em consideração também o indivíduo que está na ponta do processo. Ele não é somente um sujeito produto histórico, ele também é um ente psíquico que, se tem coragem de torturar até matar e ainda sumir o corpo e ir para a televisão falar não sabemos de nada, tem um grau mesmo de desordem psíquica e emocional, né? Eu acho original a gente fazer essa discussão. Claro. Junta-se a isso também a questão da gestão burocrática. A gestão burocrática e ditatorial ou autoritária, como é crível nos regimes perpetrados pelos militares na América Latina, ela por mais que diga o contrário, os militares sempre disseram que vieram com muita competência e arrumaram o nosso país, foi uma gestão absolutamente burra e que nós estamos pagando até hoje. Ela é burra em todos os sentidos, porque ela cerceia a capacidade humana a potencialidade humana sendo cerceada, o ser humano ele não avança em nenhum sentido. Então ficamos estagnados na academia, nos institutos culturais, na própria produção cultural. É claro que sempre existe a resistência. Felizmente há resistência a tudo isso. E essa resistência nos permitiu, nos legou uma construção um pouco mais livre até hoje. Mas a gestão autoritária e típica ou decorrente dessa disciplina de quartel, ela é, na sua plenitude, burra. Ela é limitada. Ela é destituída da potencialidade de cognição do ser humano. Hoje, em qualquer instituto de educação, de artes, pelo mundo afora, todos sabem muito bem que o melhor caminho é a gestão horizontal, é a ideia de pertencimento, é a inclusão de todos, é o debate mais franqueado e aberto possível. É isso que faz a potencialidade humana avançar e o ser humano crescer em todos os sentidos. O golpe militar e a ditadura estabelecida com ele nos impediram uma série de coisas. E desde 85 temos
desde o final dos anos 70, que começamos a lutar de forma mais efetiva contra a ditadura militar, temos feito das tripas coração para poder construir uma nova identidade e fortalecer essa ideia da democracia. A ditadura militar no Brasil encerrou em 85, mas ainda até hoje, 2014, lutamos não somente pela edificação da ordem democrática, mas combatemos o entulho autoritário que ainda persiste. E não é só no quartel, não é só nas hostes sindicais e nas hostes empresariais. Essa disciplina e essa gestão autoritária e vertical, ela é combatida diariamente por nós. Eu acho que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, eu, você e Pablo, exatamente convergimos nesse sentido. Precisamos não somente comemorar a democracia, mas fazermos merecedores dela. Sim. Lutar contra esse tipo de gestão. Sim, e eu entendo quando você fala em comemorar a democracia, no sentido de comemorar o espaço e a possibilidade que ela oferece ao ser humano de explorar a sua plenitude, o seu potencial ativo, criativo, né? Com base na liberdade, com base na criatividade mesmo, né? E fazendo, assim, o uso desse potencial para a construção sempre de relações melhores, dias melhores, futuros melhores, né? Para nós, para os nossos descendentes, claro. Filhos, né? Etc. Né? Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado. Eu acho que nós contribuímos muito com a discussão nacional sobre, né, a ditadura, o legado da ditadura. É um programa sobre história, antropologia, sociologia e psicologia, né, ampliando aí essas discussões, esses estudos. Muito obrigado e espero que os telespectadores tenham também aprovado essa discussão. E eu deixo essa dica. Procurem nos livros de história, né, procurem na literatura o entendimento desse nosso passado. E se você acha que a sua vida tem sofrido desse legado autoritário, a psicologia também pode te ajudar a lidar com autoridade, com autoritarismo, com liberdade, o medo da liberdade. Fica a dica, né, Pablo? Claro. Obrigado. Agradeço a sua audiência e até o próximo Fale Mais sobre isso.